Olá, tudo bem? Então chegamos em mais uma catequese, né? No nosso itinerário catequético, e nós estamos abordando o tema da teologia dos sacramentos. E hoje, dentro desse tema geral, a teologia dos sacramentos, hoje nós vamos abordar a catequese sobre a importância dos sacramentos, né? Então é imprescindível que todos nós católicos, né, compreendam a importância dos sacramentos. Muitos católicos possuem dúvida, né, sobre a fé católica, né? Até mesmo aqueles que são inseridos dentro das pastorais e movimento. E diante dessa realidade que às vezes nós católicos muito acomodados, né? Às vezes nós não, não temos o hábito, né, de estudar sobre a nossa doutrina, não temos o hábito de estudar sobre a nossa fé. No ano de 2012 até 2013, o Papa Bento XVI, no seu pontificado, promulgou, né, na igreja o ano da fé. E nesse ano da fé, ele promulgou um documento, né, de punho próprio, né, que chama Porta Fidei. Então, o Papa Bento XVI, nessa época, promulgou esse documento, né, de punho próprio, para divulgar essa questão do conhecimento da nossa fé, principalmente do conhecimento do catecismo da Igreja Católica, né? Então, por várias vezes, né, no seu pontificado, o Papa despertou, né, em nós, tentou despertar em nós essa questão de estudar o catecismo da igreja. Então, para nós cristãos católicos, é muito importante que, além da Sagrada Escritura nós termos em casa, nós também devemos ter o catecismo da Igreja Católica. E nessa carta de Bento XVI, que ele escreveu de motu próprio, né, ele lá diz assim, que o catecismo da Igreja Católica é um verdadeiro instrumento de apoio da fé e de formação dos cristãos. Certamente, o conhecimento da fé leva a uma vivência mais autêntica dos sacramentos e aproxima o homem dos mistérios de Cristo. Então, para quem não conhece o Catecismo da Igreja Católica, é esse livro aqui. É muito importante que nós todos católicos tenhamos esse livro em casa. Então, voltando para o nosso tema sobre a importância dos sacramentos, né, na vida do cristão. Por várias vezes aqui eu falei sobre a questão do mistério pascal, né, de Cristo, a sua morte e ressurreição. Então, através da morte de Cristo, né, a morte de cruz, ele abriu para nós as portas do céu, né, abriu para nós um caminho de entrada no céu. E assim, nós novamente se tornar filho de Deus através do Cristo. Então, nós não entramos nesse mistério a partir do nosso nascimento biológico, né? Então, nós entramos dentro do mistério pascal de Cristo através do nosso batismo. Então, Cristo, né, com sua morte, abriu as portas do céu para nós e, através do batismo, nós entramos nesse mistério pascal de Cristo, né? Nós nos tornamos, deixamos de ser criatura e se tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Através do sacramento do batismo, nós tornamos filhos de Deus, né, em Cristo, e essa graça se estenderá ou pode ser recuperada através dos outros sacramentos, né? E para a nossa salvação é necessário que nós recebermos o fruto da cruz de Cristo, né? Por diversas circunstâncias, uma pessoa pode não receber os sacramentos materialmente, né? Mas há necessidade de pelo menos ter o desejo, né, de receber o sacramento.
que isso nós podemos chamar de recepção por desejo. Quando nós for adentrar dentro do sacramento do batismo, nós vamos falar dessa questão do batismo de desejo e outros nomes de outros batismos que tem também. Então, nós fazendo entrar dentro do sacramento do batismo, vamos tocar nessa questão do desejo de receber o sacramento. São Tomás de Aquino, para se referir à doutrina dos sacramentos, vai dizer assim: necessitamos o batismo para entrar na vida de graça, a penitência para recuperá-la e o sacramento da ordem para transmitir certas graças sacramentais, consagrar, crismar, perdoar e etc. Então, pela nossa natureza humana, nós necessitamos dos sacramentos. Então, nós, como uns seres sensitivos, né, corpóreo, nós vamos só conseguir atingir um nível de inteligência, né, e até mesmo na nossa vida espiritual, evoluir na nossa vida espiritual através do sentido. E como Deus é misericordioso para aquelas criaturas que Ele criou, né, o ser humano, Ele deixou para nós esses sinais, né, essas forças que nós chamamos de sacramentos. Então, os sacramentos para nós é como um remédio, ele não contém a saúde por si, mas nos dá elementos que pode ser o efeito de nos tornar pessoas saudáveis. Os sacramentos são eficazes, né? Além de significar, eles trazem a graça, e neles está contido toda a graça. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1127, nos diz assim: os sacramentos conferem a graça que significam, são eficazes, porque neles age o próprio Cristo. É Ele que batiza, é Ele que atua em seus sacramentos. Então, os sacramentos da Igreja Católica são eficazes porque nele contém o próprio Cristo. Porque é o Cristo que batiza, é o Cristo que celebra, é Cristo que age, né, nos sacramentos. Então, a eficácia dos sacramentos são a eficácia do próprio Cristo. Continuando aí a leitura do Catecismo, no parágrafo 1128, a Igreja nos diz o seguinte: este é o sentido da afirmação da Igreja. Os sacramentos atuam ex operato, literalmente, pelo próprio fato de a ação ser realizada. Isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas. Daí, segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem, que confere ou recebe, mas pelo poder de Deus. E no parágrafo 1129, bem assim: a Igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. Então, o Catecismo da Igreja Católica deixa bem claro para nós, né, que os sacramentos são necessários para a nossa salvação. Então, a nossa catequese de hoje fica por aqui, e eu friso essa questão. Se você não tem um catecismo da Igreja Católica na sua casa, compre um catecismo, ou pelo menos baixe ele no site do Vaticano. Então, no site do Vaticano tem todo o catecismo da Igreja Católica completo em PDF. Baixa aí no seu computador, no seu celular, e quando puder, leia o catecismo, reze com o catecismo. Então, a nossa catequese fica aqui por hoje, né? E não se esqueça, os sacramentos são necessários para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.